Olá, tudo bem com você? Que legal, nós voltamos, segundo semestre, terceiro bimestre e vamos fazer o nosso melhor e vamos vencer, certo? E na aula de hoje eu quero fazer uma revisãozinha com você do conteúdo do segundo bimestre, para que a sua mente abra e você consiga lembrar-se de todas as coisas na hora de começar a receber, então, algum conhecimento novo que a prof vai passar aí, certo? Vamos ver a questão 3 aqui? Olha só, eu tenho aqui no enunciado. No filme Snowden, Herói ou Traidor, do diretor Oliver Stone, é contada a trajetória do ex-funcionário do governo dos Estados Unidos que vazou dados considerados sigilosos. Aí depois eu tenho aqui a imagem, o cartaz, certo, desse filme. E agora abaixo eu tenho mais aqui uma síntesezinha da trama. A trama do filme até gira em torno do homem que busca servir seu país, mas o plano de fundo é a reação dos Estados Unidos aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A partir de ordem judicial de um tribunal secreto, o governo norte-americano infla atribuições para atuar na frente contra o terrorismo, mas, de quebra, passa a espionar os próprios cidadãos. E é quando esse plano de fundo engole os princípios éticos de Snowden que a história ganha fôlego. O filme tem o mérito de mostrar claramente a extensão desse conflito. Tranquilo. Agora vamos ao enunciado. Segundo a resenha, agora vamos lembrar, resenha. Lembre-se que resenha você pode fazer de um livro, de um filme, de uma série, de uma exposição, de obra de arte, de uma peça de teatro, onde você vai colocar, se for de um livro, vai colocar o autor, editor, edição, número de páginas, vai contar um pouquinho da história sem detalhes, falar um pouquinho sobre o autor, a biografia do autor. Se for uma resenha crítica, vai ter a sua posição como resenhista daquele conteúdo que fala a obra. Se for um filme, você vai colocar o diretor, quando foi exibido, você vai colocar todo aquele pessoal que faz parte da montagem, da elaboração de um filme, onde você vai buscar essas informações e colocar, fazer também um resuminho do filme, né, dentro da resenha, certo? Se você for colocar sua opinião, vai ser uma resenha crítica, certo? E agora você pode também ter uma resenha de uma exposição de arte, certo? Quem está expondo, quando foi, qual é o objetivo, tal. Por que se faz uma resenha? Se faz uma resenha para despertar no interlocutor o desejo de conhecer, certo? Aquela obra, assistir aquela série, ler o livro, assistir a peça de teatro. É esse o objetivo, certo? E tem os críticos literários que vivem de fazer resenhas e são eles que ajudam um filme ou um livro a emplacar e, no caso, um filme ganhar bilheterias, certo? E um livro vender bastante, ou não. Agora, vamos à questão. Segundo a resenha, o conflito retratado no filme, representa prioritariamente o embate entre qual dessa você marcaria? Avanço tecnológico versus soberania estatal? Fala sobre isso? Fala sobre avanço tecnológico também. Censura digital e liberdade de expressão? Segurança nacional versus direito à privacidade? Qual você marcaria? Ou patriotismo conservador versus pacifismo idealista? Bom, está falando sobre o conflito, né, que é retratado no filme. Então, com certeza você iria marcar a letra C. Por que você iria marcar a letra C? Porque você sabe que, né, a gente teria agora aqui, nessa letra C, confirma aquilo que fala ali acima na resenha, onde o governo norte-americano aproveita para espiar a vida dos cidadãos, certo? Muito boa, muito tranquila, uma questão que você com certeza ia acertar de primeiro. Mas agora nós trabalhamos com uma questão de resenha. Agora vamos analisar uma questão que fala sobre resumo. E tá aqui, criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo.
A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Tranquilo, um resuminho. Agora, no texto 2, você tem um texto publicitário. Ninguém entende melhor de criação do que elas. Aí você tem a palavra criação diferente com relação às outras, que estão em negrito. Mas o que essa palavra criação tem a ver com 3 de maio, Dia das Mães? O que você acha? Ah, olha só como eles são muito inteligentes publicitários, né? Eles brincam com as palavras. E agora vamos ao enunciado. Os 2 textos apresentados versam sobre o tema criatividade. Até aí tudo tranquilo. O texto 1 é um resumo de caráter científico, certo? E o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. Isso não se questiona, tá afirmando para você. Agora vamos ao que interessa mesmo. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? De que maneira ali no anúncio a gente consegue ver o conceito que o texto 1 deu de criatividade, reafirmado agora aqui no anúncio publicitário? Fazendo uma menção ao difícil trabalho das mães, falou algum momento sobre isso no cartaz? Melhor no anúncio. Promovendo uma leitura simplista do papel materno, ser tão simples assim, por que as mães precisaram de um dia das mães? Explorando a polissemia do termo criação, olha só, recorrendo a uma estrutura linguística simples, foi simples? Foi, mas não foi tão simples assim, brincou ainda com as letras, mudou de tamanho, de cor, então utilizou recursos gráficos diversificados. Então, seria aí, professora? Utilizou recurso gráfico, mas não foi tão diversificado assim, certo? Foi só 2 cores diferentes, 2 tons diferentes. Então, não caberia para nós a letra E. Você, um serzinho muito inteligente da professora, com certeza já conversamos sobre o sentido, né? O sentido do texto. No texto, a palavra criação, sentido polissêmico, porque criação tem vários sentidos. Por isso, ele brincou com a palavra criação, relacionando com a palavra mãe, certo? Então, são 2 questões para você relembrar. Resenha e resumo. E agora, como faz resumo? Lembre-se, resumo, o professor vai pedir, eu quero o resumo do capítulo 4. Lá no capítulo 4 tem 4 folhas. Você vai ler parágrafo por parágrafo e tirar a ideia principal de cada parágrafo, vai montando o seu texto e vai usando os articuladores para unir esse texto e dar um sentido, certo? Você não vai usar o eu, mas você vai usar o quê? A terceira pessoa, porque você está falando de um texto de um outro alguém. A mesma coisa se você for fazer um resumo de um filme, se você for fazer um resumo de uma peça de teatro, de uma exposição de arte, você vai manter a mesma estrutura, você vai tirar a ideia principal. Os detalhes, quem vai descobrir vai ser o interlocutor, que ele então vai fazer o quê? Ele vai ter um interesse em querer ler o livro, assistir o seriado, assistir o filme, assistir a exposição ou a peça de teatro, certo? É isso que você tem que saber, que resumo mantém a ideia principal e resenha você vai manter o que é a ideia principal do assunto que está sendo tratado ali, certo? Tranquilo essa revisão, né? Você está com a sua mente 10 mais do que aberta. Com certeza, você é orgulho da sua prof. Um beijo no coração.